Daí, beleza? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre as idols japonesas, grupos de garotas que dançam muito e cantam pouco. Elas começaram a ficar mais famosas no Brasil nos últimos tempos, principalmente entre os fãs de anime e os entusiastas de cultura japonesa. Só que idol é uma coisa que sempre teve no Japão. Isso daí é praticamente uma variação do J-pop, a música pop japonesa. Quando a gente vê um grupo idol na TV, a gente mal sabe a diferença delas com outros grupos pop, mas na verdade tem sim algumas diferenças, e é principalmente na formação do grupo e na proposta deles em si. E por que eu falo que idol dança muito e canta pouco? Porque realmente música não é bem o que importa num grupo de idols. As idols estão mais para grupos performáticos que usam a música como veículo para atingir sua popularidade. Normalmente são grupos formados por mais de 3 garotas, mas também tem duplas e até algumas artistas solos que são consideradas idols. E uma das coisas que mais contam pra elas são as suas personalidades, não é nem a aparência mesmo. O jeito que esses grupos são formados é muito parecido com as boy bands norte-americanas, tipo Backstreet Boys, NSYNC e o seja lá o que tá passando hoje em dia aí, que eu não tô muito atualizado neste ramo. Normalmente são agências que saem recrutando garotas para participar desses grupos. Tem tanto os caçadores de talentos que saem por aí, vê uma garota que tem um jeitinho, é bonitinha, tá na idade certa e vai lá e conversa com ela, chama para fazer um teste, e também tem as garotas que vão procurar essas agências para tentar entrar e virar uma idol. As agências montam um grupo com um nome, um tipo de roupa, normalmente elas têm uma característica pelas roupas que vestem também, procuram os compositores para as músicas, as bandas, e elas só cuidam mesmo de cantar e atuar, se apresentar. Então musicalmente a maior diferença da idol para o artista pop normal no Japão é esta, que a idol ela não tem tanta interferência criativa assim nas produções musicais, e o artista pop normal tem. O interessante também é o jeito que começa a carreira dessas garotas, tanto em agências grandes, agências pequenas. Normalmente eles juntam um grupo, faz alguns testes fechados e depois começam a colocar elas em apresentações em parques, praças, mercados, lojas e tudo mais. Eu mesmo já trombei com várias apresentações desse tipo aí de idols em início de carreira, né? Principalmente em praças e em shoppings. Eles armam um palquinho lá, colocam as meninas para se apresentar e ver como que elas interagem com a plateia e como que a plateia reage também à apresentação delas, para saber se vai valer a pena em fazer um investimento maior ou não nelas. Também é bem comum essas garotas fazerem ensaios fotográficos para revistas, tanto para adolescentes quanto para adultos. Algumas vezes são ensaios meio sensuais, assim, colocam as meninas com pouca roupa, fazendo umas poses, umas caras, aquela coisa assim. Mas o mais comum mesmo é colocar as meninas em roupas casuais, ou roupas de colegial, ou mesmo de biquínis, assim, tipo de listrinha, de bolinha, tudo mais para aparecer nessas revistas. Por isso também tem uma grande confusão aí quanto às idols que aparecem em revistas adultas mesmo. Tem muitas modelos que fazem ensaios assim eróticos mesmo, né, para revistas adultas, e chamam elas de idol também, justamente porque o tipo de fotos que elas fazem às vezes fica meio parecido. Mas não, tem uma diferença de idols musicais e essas idols de revistas aí. Então também por isso é bom tomar cuidado quando vai procurar por idols japonesas nos motores de busca aí na internet. Às vezes você vai achar algumas coisas assim que são meio diferentes desta proposta. E é bom notar essa diferença porque idol é uma coisa realmente muito popular no Japão, não é uma coisa só de lolicon lá, imagina, né? Pessoas de todas as idades e de todos os gêneros também gostam desses grupos por aqui. E inclusive essa história de idol gera um comércio paralelo muito grande em torno do sonho de virar idol. Este daí é um comércio mais focado para as meninas aqui do Japão, e eles lançam muitas coisas sobre isso, tanto games, animes, card game eu já vi, tem máquinas de arcade que você monta uma idol e pode ir trocando as roupas dela conforme vai progredindo lá no jogo. Inclusive o anime sobre idol mais popular aqui no Japão hoje é o Aikatsu. Eu acho que alguns de vocês que curtem mais anime aí devem conhecer ele. E ele fantasia muito essa questão de conseguir entrar para um grupo de idol, fazer as apresentações, se vestir apropriadamente e tudo mais, só que é mais ou menos daquele jeito mesmo que funciona nos bastidores a vida de uma idol por aqui. E eu tô falando aí o vídeo inteiro, né, de idol feminina, como se fosse só grupos femininos mesmo que fossem idol. Não é. Tem uma porrada de grupos masculinos também que se enquadram nesta categoria de idols, né? Aí já são os
dos idols masculinos. Funciona da mesma forma que as idols femininas, e alguns grupos conseguiram aí um destaque bem importante, principalmente o SMAP e o Arashi. Se eu não me engano, esses daí são os dois grupos ex-idol mais populares aqui no Japão. E por que ex-idol? Na verdade, só gosta de ser chamado idol quem é iniciante. Tipo, um monte de garotas mesmo, garotos também, sonham e lutam para ser uma idol, mas assim que conseguem ser idol, assim que conseguem um pouco de respeito, elas deixam de querer ser chamadas de idol, elas querem ser reconhecidas pelos seus talentos verdadeiros. Idol é uma coisa meio juvenil demais, dá uma impressão que é meio amadora, né, dentro do ramo. Então, principalmente os cantores, né, os que cantam, depois de um certo grau, depois de um certo tempo aí, como idol, se continua ainda na mídia, eles querem mudar de idol para cantores mesmo. Era uma coisa que acontecia no Brasil, por exemplo, com as paquitas, né, da Xuxa. As meninas tudo morriam de vontade de ser paquita, mas quando conseguia um outro serviço, elas tentavam se desvincular dessa imagem de ex-paquita. Tá, a paquita tá meio velha, assim, vamos dizer. É a mesma coisa que um ex-BBB, então, né? Na hora que entra pro Big Brother Brasil é só festa, mas depois se conseguem entrar em outra coisa, seja como ator, como músico, como deputado político, eles tentam se desvincular dessa imagem de ex-BBB. Com idol é um negócio bem parecido. Tem também a questão das idols coreanas. Os coreanos estão ganhando um espaço muito grande dentro da cultura aqui do Japão, mas isso daí é meio que outra história também. Talvez outro vídeo daí eu falo sobre a influência coreana hoje em dia aqui no Japão. Então eu ia citar alguns grupos de idols aqui, né, para vocês conhecerem, mas na verdade esta não é bem a minha praia, não é bem o tipo de música que eu ouço. Então eu conheço alguns grupos, né, que passam na TV e tal, mas se eu começar a citar aqui, aí o pessoal que entende mais vai ficar reclamando dos que eu não citei. Então vocês citem aí, vocês que conhecem bem os grupos de idols, citem aí nos comentários os que você gosta, e quem tá mais interessado aí em conhecer outros, pode ver daí os comentários para procurar a respeito desses grupos. Sobre as idols mesmo, eu só vou citar um grupo, que é com certeza o maior grupo mais conhecido aqui do Japão, que é o AKB48. E por que que ele é o maior grupo? Na verdade, ele é praticamente um exército de garotas. São 5 grupos de 20 garotas que se apresentam com o nome de AKB48. Com esta divisão, elas conseguem fazer shows em vários lugares do Japão ao mesmo tempo e se apresentar ainda na TV num programa musical que tem às sextas-feiras. Aqui, praticamente todo fim de semana, tem algum grupo do AKB48 lá. E essas daí realmente tem uma popularidade monstruosa e uma legião de fãs mais monstruosos ainda, porque imagina, 5 grupos de 20 garotas, dá 100 garotas. Tem gente que sabe o nome de todas elas, sabe o tipo sanguíneo de todas elas e coisas do tipo. É uma fissura muito grande mesmo, porque às vezes eu vejo elas na TV, né, elas quando vão se apresentar, né, tipo, tá um grupo só, são 20 garotas, não dá nem pra saber quem que é quem lá. Mas quem é fã consegue reconhecer. Eu só conheço uma por nome lá, mas é porque a moça ficou famosa por outros motivos. É a Minami Minegishi, que foi flagrada por paparazzis entrando e depois saindo da casa de um jovem. Tipo, né, o que que ela tava fazendo lá? Tava na hora de folga, tal, foi lá dar uma passeada na casa do cara. Tudo bem? Não tá tudo bem. Este grupo proíbe que as garotas tenham relações deste tipo. E a razão desta proibição é que o AKB48 tenta dar um exemplo de comportamento para as outras garotas. Então eles pensam assim que uma garota de 13, 14 anos vê que a ídola, né, foi pega no flagra lá saindo da casa de um cara que nem tinha anunciado que era o namorado dela, por exemplo. Ela pode ficar influenciada. Os pais podem pensar, putz, aquele grupo lá, as meninas são tudo viradas no que eu não vou deixar minhas filhas acompanharem ele. Negócio mais ou menos deste tipo. Então por isso, esta Minami, assim que a notícia caiu na TV, ela raspou a cabeça e fez um vídeo, colocou na internet, pedindo desculpa pelo que tinha feito. Foi uma imagem tanto quanto chocante e essa notícia aí correu o mundo inteiro, né? Eu sei que até no Brasil foi noticiado isso daí. Mas as desculpas foram aceitas, ela continuou no grupo e tá lá com o cabelinho agora curtinho. E ela acabou dando um exemplo que as pessoas podem errar, mas ainda assim correr atrás do erro e se redimir disso. E na verdade foi até bom que essa história ficou só nisso, porque japonês às vezes assim tem alguns comportamentos meio radicais quando o assunto é vergonha, desculpa e tudo mais. Mas é claro, eu tô falando o que aconteceu aqui, né? Eu não acho assim que tipo sair da casa do namorado seja alguma coisa assim tão grave para
tanto escarcéu assim no grupo, né? Mas beleza, então, o que eu tinha para falar sobre este assunto era isso daí. Provavelmente eu vou falar mais de idols, né, com o tempo aqui no canal. E espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei aí, compartilhar com seus amigos que curtem também cultura japonesa e tudo mais. Fala pra eles do nosso canal aí. E se você é novo aqui no Japão por Outros Olhos, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!